Fala rapaziada do meu canal, tô dizendo a mais um vídeo e hoje a gente vai estar falando sobre o comunismo estar nas escolas, está implantado dentro das escolas, principalmente no ensino médio. É o que a gente vai conversar aqui, fechou? Então deixa seu like, se inscreve no canal que é muito importante, pega teu copo de café que também é muito importante e vamos pro vídeo de hoje sem mais enrolação. Cara, o comunismo hoje ele tá nas escolas e o que eu quero dizer quando eu falo isso? Vamos pegar como base algumas coisas pra gente conseguir entender, tá? Vamos puxar uma linha de raciocínio desde a ditadura de 64, fechou? Bom, tudo começa na ditadura de 64. A ditadura de 64 é aonde vai ter o ponto cego, né? Porque ali na ditadura era um governo muito autoritário, entre aspas, porque por mais que tinha seus problemas, ele conseguia se controlar a questão de drogas, criminosos. Então, tanto é que se você perguntar pro seu vô, que morou na época, ele vai te falar que era mais seguro, óbvio. Porque, óbvio que a ditadura de 64, ela prezava ali pela segurança, já que o governo não estava fazendo nada naquela época. Mas, bom, se passa um tempinho e aí que realmente acontece o ponto virada de chave. Vai haver a oposição da ditadura de 64 para tentar derrubar ou tirar, né? E aí, depois de um tempo, a gente vai ver que volta ao governo de votação mesmo, de presidente e etc, certo? E, bom, desde lá até mais ou menos os anos 80, 90 e 2000, a gente pode ver uma ideologia crescendo no Brasil. Qual ideologia? Ideologia socialista. Isso vem acompanhado junto com o PT. Tá? É uma ideologia que ela vem abraçada com o PT, de mão dada. E nessa via a gente vai passar por alguns caras que se dizem bonzinhos, mas claramente estão infiltrados ou estiveram infiltrados no sistema, como Paulo Freire. Gente, só um comentário rápido sobre Paulo Freire, se vocês quiserem eu posso trazer um vídeo só dele aqui. O Paulo Freire, ele parecia ser um cara muito bondoso, né? Mas não é o que parece. Ele tinha umas ideologias coletivistas que não ajudam em nada na educação brasileira, né? Coisa que o Brasil em si aplicou em muitas escolas. Foi um conceito bastante aplicado pelos grandes do Brasil, pelos professores bem formados, pelas faculdades. Isso foi passado para frente. Meu Deus, o que o Paulo Freire falava era literalmente que não existe hierarquia entre aluno e professor e etc. E que os dois aprendem juntos, né? E que o professor tem que se adaptar e etc. E é uma ideologia totalmente falha, porque além de ser uma ideologia coletivista, cada indivíduo é único e existe hierarquia social. Já a gente comenta sobre isso. Mas voltando para a linha de raciocínio que eu estava estimulando aqui para vocês, tá? A gente vai continuar vendo que, por exemplo, Paulo Freire é um sujeito onde ele definia ali, né, um estilo de educação, ganhou alguns prêmios, claro, mas ganhar prêmios não significa necessariamente que o sujeito é inteligente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, hein? Pergunta para uma pessoa hoje bem informada se ela vai saber te responder conceitos básicos e tradicionais da escola brasileira. Eu digo entre aspas, porque o que a escola ensina em si não é você ficar mais inteligente, tá? O que a escola ensina em si é ou você passa no Enem ou você trabalha. Simples. Se você seguir o modelo tradicional da escola, você não vai parar em lugar nenhum. Você vai completar o teu fundamental primeiro, teu fundamental segundo e o ensino médio completo, você não vai parar em lugar nenhum. Se você não tem estratégia, poder, aquisição, não busca aprender coisas que a escola não vai te ensinar, como por exemplo o Olavo de Carvalho, que a escola e várias pessoas dessas instituições, não falo de uma, falo praticamente o Brasil todo, tentam esconder e apagar o que o Olavo fez. Mas o que o Olavo fez é um absurdo, tem que ser mostrado, tá? Mas enfim, o Paulo Freire ele vai aparecer nessa linha de raciocínio e o PT ele cresce. Mas como que o PT cresce? Como que essa ideologia socialista e petista aparece? Nas faculdades. Essa ideologia ela aparece de baixo. Ela aparece lá de baixo. Ela aparece desde os adolescentes da época, falando não, tem que haver igualdade. E eu não vou mentir, é um discurso lindo. Tá? Esse discurso bonitinho de que todos temos que ser iguais e os ricos estão matando os pobres, só que é um discurso totalmente ideológico que não tem cabimento, é um discurso que não tem sentido, tá? Bom, continuando, é um discurso que não tem sentido, é um discurso totalmente falho, mas continuando, o PT e o socialismo, ele vem de baixo. Ele vem do fundamento cultural. Ele vem lá do fundo. Hoje, se você perguntar para qualquer adulto, ele vai te responder de uma forma coletivista. Sempre.
O individualismo não existe no Brasil. Se você quiser tentar ser individualista no Brasil, você vai ser taxado como louco, você vai ser taxado como retardado, você vai ser taxado como um cara egoísta, sendo que não, você só está pensando no seu monopólio, você está pensando no seu poder, você está pensando no seu império. Mas, perante o que o Brasil vive hoje, todos nós somos iguais, olha que bonitinho, não tem que haver ricos e, nossa, vamos dar o chão de fábrica pros pobres porque eles trabalham tanto. Não, cara. Essa ideologia ela é falha, muito falha, tá? Mas o que o PT fez foi literalmente começar de baixo depois da ditadura de 64. Eles aparecem como um sistema de oposição, de igualdade. E isso vem subindo, vem subindo, vem subindo e vem se escalando. Desde o fundamental e desde os ensinos superiores, correto? Só que essa gente que passou por esses sistemas, hoje é professor, hoje trabalha na escola, hoje trabalha com pedagogia. Então, o PT ele conseguiu criar um movimento cultural tão grande que hoje, essas pessoas que foram educadas nesse sistema famoso e bonitinho que é o PT, que é o comunismo, que é o socialismo, hoje trabalham nas escolas. Ou seja, eles estão tentando poluir a cabeça de quem já estuda ali. E por quê? Bom, temos dois viés. Ou ele faz isso sabendo que faz isso, ou ele faz isso porque ele foi doutrinado lá na época que o PT estava em alta. Ou um ou outro. Ou ele faz conscientemente, ou ele faz inconscientemente. É muito comum que faça inconscientemente. A gente sabe que o QI brasileiro ele é baixo. Baixíssimo, baixíssimo. A interpretação de texto é baixa. A gente vai ter o analfabetismo funcional muito alto. O analfabetismo matemático. Mas isso é tudo falha do sistema. O sistema é falho quando se trata de educação. Certo? O sistema quer entupir pra gente, engolir a goela abaixo 6 aulas. Com um intervalo de 15 minutos. Ou seja, o governo ele quer te entupir falando, fique numa sala preso, tá? Por mais ou menos ali umas horas, certo? E tenha no máximo 15 minutos de recreio, certo? É isso. Sua vida ela é essa agora, na escola. Aí você pensa, puxa, eu vou estudar então, porque eu quero uma vida melhor, né? Na escola, e você estuda. Porque o que eles te passam é que estudar, você só vai conseguir estudar se for o que eles passam na escola. Então, eles não vão te abrir um leque de opções. Existe comunicação, que é o que eu estudo. Existe geopolítica, que muitas pessoas ganham a vida com geopolítica. Existe economia, economia de países. Existe moda, esportes, arte. Todos esses o governo suga, o sistema suga e implanta matérias simplesmente repetitivas e eles conseguem dar a entender que você só vai ter futuro a partir do momento que você estuda essas ideias, sendo que obviamente que não, tá? Impossível. Outra coisa é que o comunismo ele tá enraizado no Brasil, enraizado de uma forma praticamente irreversível. Por mais que um presidente de direita, o direita conservador, igual aconteceu na Argentina, igual aconteceu, que vem acontecendo em alguns países aqui da América do Sul, consiga ganhar as eleições esse ano, Renan Santos, ou Flávio Bolsonaro, ou alguém que represente a direita no geral, ele não vai conseguir mexer muito, ele não vai conseguir implantar o que ele realmente acredita. E por quê? Simplesmente pelo motivo de que a cultura ela foi dominada pelo PT e pelo comunismo. E eles fizeram isso muito bem. Eles demoraram anos construindo isso. Eles demoraram um tempo construindo isso. Eles demoraram cada vez mais tempo de oposição ao sistema. Tanto é que tem gente hoje que acredita que ser de esquerda é ser oposição do sistema. Mas o sistema hoje ele é esquerda, tá? O sistema hoje ele é esquerda. O STF é lotado de ministros da esquerda. A gente tem um Congresso que também não vai funcionar direito, porque se o jurídico não funciona, os deputados também não vão funcionar, porque acaba querendo passar pelo jurídico, né? A gente tem a Constituição brasileira, que vive cheia de contradições, pelo amor de Deus, cara. Lá tá escrito que a gente tem, por exemplo, tem o direito de votar, né? O direito. Ou seja, se você tem um direito, você tem uma opção de escolha. Se você tem uma opção de escolha, então você pode decidir fazer ou não. Mas só que você vota obrigatoriamente. Então não é um direito, é obrigatório. Só que tá na Constituição como direito do cidadão. Mas não é direito, porque para ser direito, você tem que ter o viés de escolha de eu quero ou eu não quero. Aí é um direito, entendeu? Agora, se você não quiser fazer, você é taxado pelo próprio governo. Então não é um direito, certo? E sim, o comunismo, ele consegue fazer uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas de uma forma tão grande, com essa narrativa fajuta e fraca do Karl Marx. Vamos falar sobre o Karl Marx aqui mesmo nesse vídeo, mas pretendo trazer alguns vídeos falando sobre o Karl Marx em si, tá?
O Olavo de Carvalho, vou pegar como base um dos maiores filósofos que o Brasil já teve, tá? Um dos grandes que o Brasil já teve, um dos caras mais inteligentes que o Brasil já teve, tinha um campo intelectual absurdo, previu muita coisa que aconteceu hoje na política, então ele é um cara que tem moral para ter falado. E o Olavo de Carvalho falava que o Karl Marx e o Paulo Freire estavam andando de viés e mão dada com o comunismo. Por quê? Porque queriam subir no poder. E outra, o Karl Marx, que foi o criador dessa ideologia, ele nunca trabalhou, ele era burguês. Então fala pra mim, como é que ele quer falar da classe trabalhadora, né? E falar, não, a classe trabalhadora está sendo oprimida pelos ricos, sendo que ele era rico. O Karl Marx, ele foi bancado, tá? Pela própria família e pelos amigos dele. Os livros que o Karl Marx publicou, era tudo bancado pelo amigo do Karl Marx, cara. Tudo bancado, tudo. Para poder publicar, para poder botar o livro em alguma editora para publicar o conteúdo mais fácil. As mudanças que ele teve de território, porque segundo ele estava sendo perseguido pelo sistema, então ele mudou de várias vezes de país. Tudo isso foi financiado pela própria família dele. Por quê? Porque Karl Marx era rico, certo? Outra falha de Karl Marx é essa falha fajuda de achar que o social brasileiro, social do mundo inteiro, etc. Eu falo do Brasil porque isso acabou sendo implementado aqui, tá? Mas que se resume à economia. É uma falha gigantesca. O livro O Capital, do Karl Marx, ele cita economia várias vezes. Ele esquece dos outros lados. Um lado instintivo, o lado de poder, o lado de que vai existir sim um cara para ser líder, o lado de que os ricos também sustentam boa parte da economia. Ele esquece. E ele também devia esquecer, né, que ele era rico. Devia esquecer disso também. Porque é tanta bobagem e atrocidade que ele falava. E essa ideia de que o país em si, né, e assim, que tudo era gerenciado pela economia, que a economia era a base da sociedade, cara, é o argumento mais fajuto que tem. Por quê? Porque simplesmente a sociedade ela não é baseada só em economia. Nunca. Claro, ela é gerenciada pela economia, mas ela não é só bancada pela economia. Seres humanos têm emoções, seres humanos têm etc. E N fatores de coisas que não são só economia. E você tentar explicar a sociedade com base em economia é literalmente você cair no erro que ele mesmo cometeu. Ele mesmo escrevendo não percebeu o erro fajuto que ele cometeu. O que ele cometeu? Simples. Ele resumiu a sociedade inteira em sistema econômico. E aí ele falou, beleza, quem que são os ricos do sistema econômico aqui? Aí ele, como só enxergava o econômico, né, viu o rico com muita capital, né? E aí, como ele também só enxergava o econômico, né? Ele não enxergava outra coisa, etc, essas coisas assim. Então ele viu o pobre como pobre, porque ele tinha pouco capital. Assim criando uma briga de ideologias entre rico e pobre, sendo que não tem o menor sentido. Certo? Voltando pro comunismo no Brasil, o comunismo no Brasil, além de ele estar enraizado, né, aqui na nossa sociedade por causa da cultura, por causa de ter conseguido se infiltrar de uma forma muito grande, de uma forma maçante, de uma forma relevante demais, hoje é praticamente irreversível, né? Porque hoje a gente vai ter aulas, faculdades, perdendo credibilidades e decaindo. Por quê? Pelo simples fato de espalhar e cuspir viés comunista. Cuspir. Se você estuda comunismo, pelo menos conhece o Olavo de Carvalho um pouquinho, você vai perceber que como é cuspido na sua cara o tempo todo sobre o comunismo. Só que de forma subliminar. Por exemplo, é muito comum de você estar na sua escola, faculdade, etc. Muito comum mesmo. Você tá lá, tranquilamente, né? E você acaba ouvindo um discurso de algum professor, de alguma entidade, enfim. Você acaba ouvindo algum discurso, né? E nesse discurso, o que tem? Cara, nesse discurso a gente vai ver pessoas falando: ah, não, mas há uma desigualdade social tão grande e os ricos eles estão, né, explorando e a gente só trabalha. Cara, esse é o resultado do comunismo ter se infiltrado na nossa cultura. O que a gente tem que fazer? Duas coisas que eu diria que a gente tem que fazer. Uma revolução cultural que tem que começar de baixo, certo? A gente não pode deixar o comunismo dominar tudo, porque domina a política também.
E a gente sabe que países comunistas não dão certo. A Venezuela não deu certo, Cuba não deu certo, outros países da América do Sul não deram certo, países, no geral, que são comunistas não dão certo. E você falar pra mim que a China é comunista é sacanagem. A China é comunista no sistema social, mas quando se trata do econômico, eles são totalmente capitalistas. Eles mesmos se contradizem lá. E assim, como eu já falei nesse canal, como a China é pai do Brasil, ou seja, o Brasil é capacho da China, tudo envolve China. Se a gente for olhar hoje, se você tirar a nota máxima do Enem, você vai ganhar bolsa. Mas você não vai ganhar bolsa para estudar nos Estados Unidos, fazer intercâmbio nos Estados Unidos, que é um dos melhores e maiores potências do mundo geopolítico inteiro. Você vai ganhar o quê? Bolsa para ir para a China. Por quê? Porque o Brasil segue uma ideologia fajuta, fraca, comunista, só que obviamente de menos porte, e vai se afiliar à China. Porque a China é o maior lugar onde você pode fazer isso. E a China é boa? Não. Eu tenho um vídeo nesse canal falando sobre isso também. A China, ela não é boa. Por que a China não é boa? Você pode falar pra mim de tecnologia, você pode falar pra mim da questão social. A China, ela não é boa a partir do momento que ela é autoritária. Quando você fala do social, a China é autoritária, certo? Autoritária total. A China, ela não quer saber se você é a favor ou contra. Se você for contra, acabou pra você, meu irmão. Acabou pra você e pra sua família inteira, certo? A China, ela não vai aceitar opositores. É isso que o comunista é. É isso que o comunista pensa. Eles não aceitam opositores, eles não aceitam pessoas... eles não vão aceitar pessoas que falam contra eles, por mais que você respeite e fale normalmente, né? Eles não vão respeitar que você seja contra eles. Eles vão querer te aniquilar. Eles vão querer dificultar o teu caminho. É como o Olavo de Carvalho falava, não tem que ter papo com comunista, porque eles só não vão te matar porque é antiético e é criminoso. Só por isso, né? E também vai ficar meio estranho, né? Tipo, uma pessoa matou outra pessoa e aí é escondido, é abafado e ninguém faz nada. Fica meio estranho. Mas, enfim, o comunismo como um todo é uma ideologia fraca, é uma ideologia que muita gente acaba acreditando porque tem uma narrativa bonita e, claro, a gente que vem realmente de uma situação que não é a mais rica, é difícil compreender a realidade do jeito que ela é, mas isso é só um polimento que o comunismo fez na cabeça de muita gente, certo? Até a Alemanha, quando foi dividida, a oriental e a ocidental, o lado socialista quebrou. Por quê? Porque não tinha como gerar, não tinha como gerir. Era um lado fraco, era um lado autoritário, era um lado falho. Existem várias partes da história que várias pessoas ignoram de forma ridícula só por viés ideológico, certo? O comunismo, ele acumula fracasso o tempo todo. União Soviética, Alemanha Socialista, um pedaço da Alemanha Socialista, né? Que a Alemanha capitalista deu certo, que aliás hoje a Alemanha capitalista, né? Então a Alemanha socialista também deu errado. A gente pode ver países da América do Sul, Venezuela e Cuba deram errado. Países que tentaram infiltrar esse tipo de sistema quebraram, né? E acabaram sendo implementados um sistema autoritário perante eles. Então assim, eu finalizo esse vídeo falando algumas coisas como questione as autoridades, tá? Assim como o Olavo falava, eu falo pra vocês daqui, né? O Olavo tinha um público dele, o Olavo, um cara interessante, um cara grande, e eu falo daqui, né? O que ele falava eu só vou replicar do meu jeito, claro. Porque ele previu tudo, eu acredito que não vai ter como se salvar do comunismo aqui no Brasil. Além do contrário, alguém domine um movimento muito grande que consiga bater de frente com o comunismo a longo prazo. Isso não é de agora. Você não tem que levantar a bandeirinha agora e falar, meu Deus, vamos lá. A gente precisa acabar com o comunismo agora. Não vai dar. Você vai ser triturado pelo comunismo, tá? O certo a se fazer, pelo menos na minha visão, análise política e geopolítica, e principalmente do nosso Brasil, é começar de baixo. É começar com um grupo aqui, é começar espalhando a ideia ali, é começar a questionar as autoridades, entendeu? Porque essas pessoas com viés ideológico, elas quebram fácil, porque não tem argumento suficiente, certo? Quando você enxerga a realidade do jeito que ela é, você tem argumento suficiente, até para argumentar contra si mesmo. Um exercício de comunicação muito, muito bom é você argumentar com você mesmo. Você achar um ponto que você fala, puxa, esse ponto aqui é interessante. Aí você vai lá e vai contra seu próprio ponto, entendeu? Por quê? Porque é pra ver se você tá enxergando a realidade. Mas é isso, rapaziada. Eu finalizo esse vídeo falando assim, se salvem do comunismo quanto antes. Se puderem sair do Brasil, saiam. E não caem na mentira da China, pelo amor de Deus. É isso, rapaziada. Valeu, tamo junto e fui!